Oi, tudo bom? Meu nome é Pedro Mourão, esse é o Isaac Lemos, Matheus Moreira, Leonardo Borges e Gabriel Baladão. E o nosso departamento de Química e o nosso experimento é o CO2 e o efeito estufa. O efeito estufa é o aumento da temperatura em função da retenção de calor que vem do Sol. Os raios solares chegam até a superfície da Terra na forma de radiação calorífica e radiação luminosa. A radiação luminosa tem um comprimento de onda muito pequeno e consegue atravessar mais facilmente a atmosfera, enquanto a radiação calorífica, que são os raios infravermelhos, responsáveis pelo calor, eles têm um comprimento de onda muito grande e não conseguem atravessar a atmosfera. Então eles são retidos pelos gases atmosféricos, que são o CH4, conhecido como metano, o CO2, conhecido como gás carbônico, e o vapor d'água. O efeito estufa é um fenômeno natural que é responsável por regular a temperatura média da Terra e contribui para a vida de todos os seres vivos. O aquecimento global é a acentuação do efeito estufa e tem na sua origem atividades antrópicas, ou seja, como por exemplo a queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral, que ao serem queimados liberam altas taxas de CO2 para a atmosfera, causando um aumento brusco na temperatura. Para realizar esse experimento, vamos utilizar 3 garrafas como essa, 3 termômetros com isolante, areia, bicarbonato de sódio, vinagre, uma caixa de papelão forrado com alumínio e água. Sobre o funcionamento do experimento, nós criamos 3 diferentes sistemas. O primeiro sistema, que tem apenas areia, o segundo sistema, que tem areia e água líquida, e o terceiro sistema, que tem areia, água líquida e terá reação que formará o gás carbônico. Para a formação do gás carbônico, utilizamos 3 gramas de bicarbonato de sódio, que a gente vai colocar. Também utilizamos 12 ml do vinagre, e o vinagre possui na sua formação, nesse caso, 5% de ácido acético. Pronto. E agora iremos tampar com um termômetro que possui isolante térmico, o gás não sair nem nada. E assim a gente irá medir a temperatura inicial de cada sistema. Enquanto esses termômetros vão estabilizando, eu já vou fazer a reação acontecer, derramando o vinagre no encontro do sal. Como a gente pode perceber, formou bolhas e o gás carbônico saiu. Agora, até estabilizar o termômetro, também irei explicar que nós colocaremos essa garrafa em um ambiente, no caso, o papelão forrado com alumínio dentro e a lâmpada fornecendo calor como se simulasse o sol. E para isso a gente colocará as garrafas num triângulo equilátero e também para elas poderem receber o mesmo tanto de calor da lâmpada. Aqui. Pronto. Depois de colocar as garrafas nas medidas iguais, em um triângulo equilátero, iremos colocar uma lâmpada no meio delas para simular o sol. E para o nosso resultado, a gente irá comparar a variação de temperatura em cada sistema e ver em qual sistema haverá mais variação de temperatura. Bom, depois de aproximadamente 30 minutos, que foi quando o termômetro se estabilizou com a temperatura, nós podemos ver os resultados, que foi a variação de cada temperatura em cada sistema. Bom, no primeiro sistema, que obtivemos apenas areia, a variação de temperatura foi 13,1 graus. No segundo sistema, que tínhamos areia e vapor d'água, devido à água líquida, a variação de temperatura foi 13,5 graus. E no terceiro sistema, que tínhamos água, areia, vapor d'água também, e bicarbonato de sódio junto com vinagre, que formou o gás carbônico, obtivemos uma variação de 14 graus Celsius.
Bom, com esse experimento, chegamos à conclusão de que a variação de temperatura do pote 1, que continha apenas areia, foi menor do que a do pote 2, que continha areia e água, que foi menor do que a do pote 3, que continha areia, água e a reação de gás carbônico. Desse modo, podemos concluir que o gás carbônico e o vapor de água, que são gases estufa, retêm mais calor do que os demais gases. Isso ocorre, pois quando a radiação infravermelha, que normalmente vem do Sol, mas nesse caso veio da lâmpada, afeta o meio, ela faz com que os átomos vibrem em maior intensidade e amplitude, causando um aumento da temperatura. Porém, com os gases estufa, a energia interna é maior, pois eles aumentam a movimentação de translação, rotação e vibração, fazendo com que a temperatura nesses casos seja mais alta do que normalmente. Isso demonstra que os gases estufa como água, vapor de água e gás carbônico têm um papel fundamental no efeito estufa. E também mostra que a ação humana, como a queima de combustíveis fósseis, que causa o aumento desse gás carbônico na atmosfera, faz com que o efeito estufa aumente, provando a relevância da ação antrópica nesse fenômeno natural. Nosso experimento tem muita relevância no contexto atual, já que o século XXI foi o século que teve maior emissão de gás carbônico na atmosfera. E esse gás leva ao aquecimento global. E esse fenômeno está causando inúmeras consequências no planeta Terra e também nas nossas vidas. Exemplos dessas consequências são o aumento do nível do mar, a alteração dos índices de pluviosidade, a destruição de algumas vegetações que dependem da temperatura e, consequentemente, a destruição de habitats de algumas espécies. Então, para termos uma menor emissão de gás carbônico, nós precisamos de investimentos em energias renováveis, fontes renováveis de energia, como por exemplo a solar e a eólica, que não utilizem dos combustíveis fósseis para ser formada. E além disso, devemos investir para utilizar mais carros elétricos, já que eles não consomem combustíveis fósseis e não liberam CO2 na atmosfera. Pesquisas da NASA apontam que a temperatura média da Terra aumentou em 1 grau nos últimos 130 anos, sendo que a maior parte desse aumento ocorreu nas últimas décadas, período que também ocorreu a maior parte de emissão de gás carbônico na atmosfera. E com isso conclui-se que a presença desse gás carbônico interfere, dentre outros fatores, no aumento de temperatura da Terra.